Marte ao Pique capítulo 35. A primeira gota de Yang líquido. Yang Kai não sabia a quantidade média de energia que de alguém que estava na sétima etapa corpo temperado teria, embora eles não devem ter tanto quanto ele. Embora a velocidade de acumulação foi muito lenta, as verdadeiras táticas Yang lhe permitiu absorver o Qi em torno dele. Quantos métodos em segredo permitiu alguém para fazer uma coisa dessas? Depois que Yang Kai terminou seu treinamento, ele abriu os olhos devagar. Ao longo dos últimos dias o Qi acumulado estava gradualmente tornando-se mais denso e a sensação de calor em seus meridianos também havia se tornado mais e mais distinta. Yang Kai sentiu que o Qi absorvido em breve atingiria o seu limite. Uma vez que ele tinha absorvido o suficiente para atingir o limite, o Qi condensaria em um estado líquido. Este Qi líquido seria então armazenado dentro de seu Dantian. Esta gota de Qi poderia então ser usado em batalha, dando-lhe acesso a um poder inimaginável que causou Yang Kai antecipar por um tempo. Abrindo os olhos, Yang Kai preparado para ajustar sua postura quando ele avistou uma pessoa não muito longe dele. Sua expressão mudou. Desde que ele estava tão imerso em seu treinamento, ele não tinha sentido a abordagem dessa pessoa, deixando Yang Kai saber quando ele chegou ali. A pessoa estava de pé ao lado e estava vestindo um robe ciano. As mangas eram elegantes e ele era alto, com uma estatura reta, cabelo branco, bigode cavanhaque ralo fino pendurado para baixo de seu queixo. Olhando para ele, a sua idade deve ser aproximadamente a mesma que a idade do homem no salão de contribuição, men, mas suas auras eram muito diferentes. À primeira vista, Yang Kai sentiu que seu cérebro se foi com o vento. A aura dessa pessoa velha e a atitude era diferente de men, duramente contrastado outro. Quando comparados juntos, um foi para cima nos céus e o outro era abaixo na terra. Atualmente, uma das mãos do homem foi atrás das costas, enquanto o outro estava acariciando a barba enquanto ele permanecia ali olhando para baixo na cordilheira Dragão Enrolado. Seu olhar era muito estranho, era tão estranho que ele foi ainda estranhamente complexo. Este homem era claramente um sábio, além de ser um excelente ancião marcial. Com isto em mente, Yang Kai rapidamente se levantou e chamou a saudação discípulo padrão. Discípulo Yang Kai cumprimenta este sênior. Surpreendido pela voz de Yang Kai, o ancião casualmente virou-se e gentilmente olhou. Acenando com a cabeça, ele respondeu, em ponto, sou, tipo HM de concordância em português. Como deve esse discípulo dirigir a você? Embora soubesse que essa pessoa era uma pessoa poderosa na Torre do Céu, ele nunca tinha encontrado antes. Naturalmente ele pediria, caso contrário ele pode misturar os rankings de antiguidade e dirigir a ele de forma incorreta. Resmungando para si mesmo, as sobrancelhas do ancião malharam juntas, como se Yang Kai lhe pediu uma questão extremamente difícil. Depois de um bom tempo, ele disse: Você pode me tratar como o Xi ancião. 11º ancião. Isso causou Yang Kai para tornar-se um pouco suspeito. Embora houvesse alguns anciões na Torre do Céu, não poderia haver um Xi ancião. Mas apesar de tudo, esta pessoa quis ser chamada assim, então Yang Kai só poderia cumprir. Imediatamente ele pagou seus respeitos. Este discípulo cumprimenta o Xi ancião. O 11º ancião sorriu e sua expressão tornou-se mais amável. Gentilmente, ele perguntou: Você está praticando a sua habilidade marcial? Sim. Yang Kai acenou com a cabeça. É uma habilidade de atributo Yang? Sim. A força do mesmo definitivamente não era fraca. Caso contrário, como ele podia sentir Yang Kai absorvendo o Qi Yang para cultivar? Como é o seu progresso? Foi apenas alguns dias desde que eu comecei a praticar, de modo que o progresso não é ruim. O 11º ancião mais uma vez pediu mais algumas perguntas e Yang Kai respondeu a cada uma delas. Seu coração mudou um pouco. Este velho era muito amável e gentil, uma vez que ele tratou como um baixo discípulo nivelado com tanto cuidado, facilmente permitindo que se possa ter uma boa impressão dele. Com muito cuidado, Yang Kai pensou em uma pergunta a fazer. Ancião 11º, depois de praticar por um par de dias, há algo que este discípulo não entende. Oh, diga para que eu possa ouvi-lo. O espírito do ancião foi subitamente excitado. Por que aqui Yang saindo debaixo da cordilheira Dragão Enrolado? Rindo um pouco, o 11º ancião respondeu: a resposta seria que existe um tesouro com atributo Yang localizado lá embaixo. Yang Kai não sabia se ria ou chorava, por isso,
ele poderia naturalmente supor. Ele só não tinha ideia qual tesouro era. Você sabe como essa cordilheira dragão enrolado foi formado? O 11º ancião de repente fez uma pergunta aleatória. Embora Yankai não sabia da intenção desse sênior, só podia sacudir a cabeça. Olhando em direção à cordilheira dragão enrolado, o 11º ancião calmamente disse: este foi criado pelo golpe de espada de alguém. O coração de Yankai balançou como um trovão. Cordilheira dragão enrolado era pelo menos um par de 1000 pés de comprimento, era incomensuravelmente profundo, mas foi inesperadamente criado por golpe de espada de alguém. Se tivesse sido outra pessoa que tinha lhe dito isso, ele não teria acreditado. No entanto, a pessoa que tinha dito era o Xianxião e não haveria nenhuma razão para ele mentir sobre isso. Mas, que tipo de pessoa era capaz de criar tal fenda com um único golpe de espada? E que nível de cultivo essa pessoa tinha chegado? Várias centenas de anos atrás, quando não existia a Torre do Céu. Os olhos do ancião viajaram distante e parecia conter uma profundidade escondida, sua voz tornou-se menor. Yankai sabia que isso Sênior estava indo para revelar alguns segredos ocultos e prendeu a respiração, com extrema atenção, olhando fixamente para o ancião. Naquela época, quando o fundador passava por esta terra, ele conheceu um profundo monstro por acaso. Aqui, os dois travaram uma grande batalha. Os detalhes da batalha, ninguém sabe, mas no final a inteligência daquele monstro não era baixa. Ele tirou uma espada. Quando ele narrou a história, o 11º ancião também estava usando as mãos para fazer gesto em torno das direções leste e oeste da Cordilheira Dragão Enrolado. Com um golpe da espada a Cordilheira Dragão Enrolado foi criado. Asterisco dum dum do 1. Asterisco o monstro em seguida fugiu para dentro, com o fundador perseguindo de perto por trás. Com grande esforço e sofrimento e dificuldades o fundador conseguiu matar e decapitar esse monstro. Mas a força daquele monstro era muito profunda e quando ele morreu seu espírito desapareceu no ar. No entanto, o fundador não ficou aliviado, então ele fundou a Torre do Céu aqui para vigiar a Cordilheira Dragão Enrolado por alguns anos. Uma vez que ele confirmou que nada relacionado com o espírito do monstro surgiria novamente, ele flutuou para cima e para a esquerda. Esta é a origem da Sky Tower. Cordilheira Dragão Enrolado já existe há algumas centenas de anos e o fundo é escuro como breu, inacessível até mesmo pela luz do sol. Após o fundador deixou muitos discípulos que quebraram as regras da escola foram enviados para lá, o que resultou no raro nascimento de um tesouro Yang, a partir do qual foi absorvendo o atributo Qi-Yang. Acenando, Yankai perguntou em dúvida: 11º ancião, seu propósito de vir aqui também é para ir e ver este tesouro? Eu? A expressão do 11º do ancião tornou-se estranho, balançando a cabeça lentamente. Ele disse: eu não vim aqui para o tesouro, mas ao invés para encontrar alguém. Encontrar alguém? Ele rindo respondeu: como eu envelheci, acho que falo com mais frequência. Vamos terminar nossa conversa aqui, por enquanto, continuar a praticar diligentemente, mas não tenha quaisquer ideias sobre ir descendo até lá embaixo. Há muitos perigos lá embaixo e mesmo eu não me atrevo a ir lá casualmente. Quando ele terminou de falar, o 11º ancião saiu. O coração e mente de Yankai foram ambos tocados. Ele foi deixado com um monte de dúvidas e perguntas sem resposta, mas ele só poderia mantê-las para si mesmo. Acalmando sua mente, Yankai continuou a circulação de suas verdadeiras táticas Yang. Agora, quando ele usou sua verdadeira tática Yang, a velocidade de absorção de Qi Yang era muitas dobras mais rápido do que tinha sido nos dias anteriores. Algumas horas mais tarde, Yankai sentiu que seus meridianos fossem arrebentar, mesmo seu dantian estava cheio até a borda. Foi como comer demais durante uma refeição, tanto assim que você se sentiu como seu estômago estava explodindo. Está no limite. Yankai não se surpreendeu e, preparando sua determinação, ele continuou. Meia hora mais tarde, seus meridianos e dantian de repente tornou-se uma luz e esse sentimento de ruptura que ele experimentou anteriormente desapareceu sem deixar rastro. Toda a sua energia que tinham carregado no seu dantian e comprimido em um líquido quente escaldante que lentamente se formou em uma única gota. Quando essa gota entrou em seu dantian, Yankai ouviu o som de água pingando. Líquido Yang. Ele finalmente havia formado uma gota de Yang líquido.